Olá, eu sou o professor Genivaldo Salgado e hoje vamos falar de pontuação. Para que se consiga um texto com boa pontuação, é necessário ter um razoável conhecimento de análise sintática, para que você possa redigir e usar com tranquilidade os sinais de pontuação. A pontuação que causa dificuldade às pessoas é o uso da vírgula. Vejamos então as regras para o emprego da vírgula. É a vírgula que você mais vai usar aí nos seus textos. Usa-se a vírgula para aposto explicativo. O aposto explicativo é um substantivo que usamos para explicar outro. Veja aí o exemplo. Brasília, capital do Brasil, está ficando legal. Veja que capital do Brasil, o aposto está entre vírgulas. Para separar o vocativo, termo que serve para chamar. Veja a frase. Gente, vírgula, estudem. Para separar adjunto adverbial deslocado, palavra ou expressão que modifica o verbo, modifica o adjetivo e também um outro advérbio. Veja o exemplo aí. Em Brasília, vírgula, faz muito calor. Em Brasília, está deslocado e é o adjunto adverbial e com vírgula. Você usa a vírgula para separar o local da data. Acompanhe. Brasília, vírgula, 26 de agosto de 2011. Para separar termos coordenados, termos de mesma classe gramatical ou mesma função sintática. Veja aí. Comprei enfeites, vírgula, presentes, vírgula, frutas, vírgula, brinquedos. Todos esses são substantivos. Esses substantivos estão na função de objeto direto. Eles estavam felizes, vírgula, sorridentes, vírgula, pensativos, vírgula, ansiosos. Esses adjetivos aí, são todos adjetivos e estão na função de predicativo do sujeito. Para separar o objeto pleonástico, que é esse objeto repetido, veja aí o exemplo. Os enfeites, vírgula, esqueci-os em casa. Os enfeites, repetido lá com o pronome. Aos filmes, vírgula, assistimos a eles. Esse a eles repete o filme. Para separar o polissíndeto, várias conjunções, né? Veja, eu estudei, e passei, e comemorei, e agradeci, todo com vírgula aí para a repetição do e. Para a elipse do verbo, que é essa omissão do verbo. Veja no exemplo, nós iremos ao clube, ponto e vírgula. Eles, vírgula, ao mercado. As conjunções deslocadas, acompanhe aí. Ele passou, estava, vírgula, pois, vírgula, preparado. Para separar termos explicativos, resumitivos, corretivos, etc. Veja aí o exemplo. Ou seja, o melhor, veja, melhor dizendo, digo. Para separar orações coordenadas assindéticas, essas orações que não têm conjunção. Veja o exemplo. Vim, vírgula, vi, vírgula, venci, ponto. Para separar orações coordenadas sindéticas, menos aditiva. Acompanhe os nossos exemplos aí na tela. Trabalho e estudo. Oração coordenada sindética aditiva, esse estudo. Estudo, vírgula, mas não trabalho. Essa mas não trabalho é oração coordenada sindética adversativa. Ou você estuda ou terá problemas. As orações aí, as duas, são coordenadas sindéticas alternativas. Aí se separa com vírgula. Penso, vírgula, logo existo. É uma oração coordenada sindética conclusiva. Estude, vírgula, porque você precisará um dia. Porque você precisará um dia, oração coordenada sindética explicativa. A oração coordenada sindética aditiva, com sujeito diferente, também usa vírgula. Veja aí. Eu trabalho, vírgula, e vocês estudam. Usa vírgula aí, ó, nas orações subordinadas adjetivas explicativas, essas que iniciam com o pronome relativo. Veja aí o exemplo. O leite, vírgula, que é branco, vírgula. Esse que é branco é a oração adjetiva. Esconde os verbos. Essa oração que é branca é a oração subordinada adjetiva explicativa. Ela vem sempre entre vírgulas. Cuidado, a oração adjetiva restritiva não vem entre vírgulas. Veja aí, o carro que é branco se suja mais que os outros. Esse que é branco é a oração subordinada adjetiva restritiva. Então é sem vírgula, você restringe os carros. Usa-se a vírgula também para separar as orações subordinadas adverbiais, principalmente se elas vierem deslocadas. Veja aí os exemplos. Filo, vírgula, porque eu quis. Esse porque eu quis é causal. Então, aí você usa a vírgula. Aí não é obrigatório, você pode até não usar. Se você desloca, aí você obrigatoriamente usa. Veja esse exemplo aí deslocado. Se você quiser, vírgula.
nós o ajudaremos. Essa vírgula aí já é obrigatória. Se você quiser, oração condicional. Estudei como nunca estudei antes. Estudei, vírgula, como nunca estudei antes. Como nunca estudei antes é comparativo. Embora não te conheça, eu te admiro. Aí é concessiva. Fiz o trabalho, vírgula, como você mandou. Esse como você mandou é uma oração conformativa. A vírgula pode ser usada, se não usada também correta. Sabia tanto, vírgula, que substituiu o professor. Que substituiu o professor é consecutivo. Estou aqui, vírgula, a fim de aprender português. Esse a fim de aprender português é uma oração final. Veja que ela vem depois da oração principal, então a vírgula é facultativa, nesses casos todos. Quando você for a Unai, vírgula, irei com você. É temporal. À medida que o tempo passa, vírgula, ficamos mais ansiosos. É uma oração proporcional. Sem que ninguém o visse, vírgula, o funcionário saiu. O funcionário saiu, a oração principal. Sem que ninguém o visse é modal. E ela está deslocada, então a vírgula nesse caso é obrigatória. Meu coração estará, vírgula, onde você estiver. Onde você estiver é locativa. A vírgula aí pode ser usada ou não. Então, a oração subordinada adverbial antecedida, a vírgula é obrigatória. Se ela vier depois da principal, a vírgula é facultativa. Há na pontuação pecados que não podemos cometer, pecados gravíssimos, chamamos até de pecados capitais. Vejam esses pecados. Você não pode separar o sujeito do verbo. Isso é um erro que você deve evitar a todo custo. Eles são responsáveis. Você não pode colocar uma vírgula aí. Separar o verbo do objeto. Veja, encontramos os documentos. Nunca colocar a vírgula depois do encontramos aí, porque os documentos é objeto direto. Necessitamos de toda a sua ajuda. Necessitamos é o verbo transitivo direto, toda a sua ajuda é objeto indireto. Nem pensar em vírgula. Não pode separar o objeto direto do objeto indireto. Tome esse cuidado aí, as pessoas não observam isso. Não separe. Veja, entreguei os livros a você. Nenhuma vírgula aí. Você não pode separar o verbo do agente da passiva. Veja no nosso quadro aí o exemplo. Eles foram informados pelo assessor do deputado. Veja, eles foram informados. Não pode colocar vírgula pelo assessor do deputado aí, é o agente da passiva. Não tem vírgula. Você não pode separar, isso é uma separação que ninguém normalmente faz, separar o nome do adjunto adnominal. Quebrei a mesa de vidro. Você não pode pôr uma vírgula aí, é direto, sem vírgula. Quebrei a mesa de vidro. Você não pode separar o nome do complemento nominal. Nesta frase aí, ó, temos necessidade de ajuda. Temos necessidade de ajuda. Esse de ajuda é completa necessidade, é o complemento nominal. Nem pensar em vírgula. Você também não pode usar vírgula para separar a oração principal da oração subordinada substantiva. As pessoas dizem que substantiva é aquela que você troca pelo pronome isso. Tá bem, pode ser assim, para você identificar substantivos. Veja exemplos aí. Deseja-se que vocês sejam felizes. Que vocês sejam felizes, subjetivo. Veja que não tem vírgula. Solicitamos que vocês compareçam à nossa reunião. Que vocês compareçam à nossa reunião. Reunião é objetiva direta. Nada de vírgula. Nem pensar em vírgula nesse tipo de oração. Necessita-se de que os concursos sejam respeitados. De que os concursos sejam respeitados é objetivo. Nada de vírgula. Os professores têm necessidade de que os alunos façam silêncio. De que os alunos façam silêncio é uma oração completiva nominal, completa necessidade. Então, sem vírgula. A verdade é que somos honestos. Esse que somos honestos é predicativo. Nada de vírgula. Não põe vírgula nas orações subordinadas substantivas, essas que a gente troca pelo isso. A mulher foi traída por quem o amava. Esse por quem o amava, por quem a amava, é agente da passiva. E aí não tem vírgula. Veja essa frase aí, ó. Na traseira do caminhão, lia-se o aviso. No lugar de vírgula aí, ó, você usa 2 pontos e mantém a distância. Essa oração é a positiva, ela tem essa característica sempre com esses 2 pontos. Observe aí que não se usou vírgula em nenhuma das orações subordinadas substantivas. Essas orações que nós apresentamos aí para você. Cuidado! Não use a vírgula mesmo na inversão dessas orações subordinadas. Porque na inversão das adverbiais, lá atrás, você usa vírgula, mas nas substantivas, você não usa vírgula. Nunca, nem na inversão. Veja, é importante que façamos sempre muitos exercícios. É importante a oração principal, que façamos
sempre muitos exercícios, não tem vírgula. Então, você deslocou aí, colocou a oração principal primeiro e mesmo assim você não usou vírgula. Não use vírgula nas orações subordinadas substantivas. Atenção, uma vírgula deve ser usada para separar. A gente usa uma vírgula normalmente para separar. Duas vírgulas a gente usa para intercalar os termos. Veja aí o exemplo. Em Brasília, vírgula, encontram-se bons hotéis. Agora o outro exemplo. Encontram-se, vírgula, em Brasília, vírgula, bons hotéis. O em Brasília aí, então, ficou intercalado. Um grande abraço. Tchau.